Movidos pelo Espírito ou pela carne? Reflexão baseada em Gálatas 5, versos 16 a 24. Portanto, eu vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, bondade, a felicidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Meus irmãos e irmãs, todos nós, sem exceção, temos que lidar com esta guerra interior, esta batalha entre duas vontades operando dentro de cada um de nós, a vontade do Espírito e a vontade da carne. Qual destas duas vontades estamos dando mais vazão ou mais atenção? Esta é uma escolha pessoal e intransferível, que faz parte do nosso livre-arbítrio, concedido pelo próprio Deus. A expressão paulina de viver pelo Espírito nesse texto nos arremete a vivermos fazendo a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo é este ser celestial que vem habitar no interior daqueles que já fizeram publicamente sua decisão de tomar a cruz e seguir a Cristo, conforme nos é dito pelo próprio Jesus. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14, versos 16 a 18. Meus irmãos e irmãs, esta presença silenciosa do Espírito Santo em nosso interior faz toda a diferença, no sentido de nos ajudar a viver de modo digno, santo e agradável ao nosso Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo, nenhum de nós conseguiríamos viver e alcançar este padrão tão desejado por Deus para os seus filhos e filhas. Contudo, a nossa vontade humana continua operando. Isso significa que o Deus eterno não anula a nossa vontade, pois ele respeita o nosso livre-arbítrio. Jesus é o nosso modelo e o maior exemplo de como devemos usar o nosso livre-arbítrio e vontade. Certo dia, conversando com seus discípulos, Jesus disse: "Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia." João 6, 38 e 39. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, o que vemos hoje, assim como aconteceu no passado, são cristãos vivendo mais na carne do que no Espírito. O apelo do mundo e do diabo a todos nós mortais é que vivamos guiados pelos desejos da carne.
Quando analisamos esta realidade apenas pelas lentes humanas, podemos pensar que é impossível servir a Deus da forma como Ele mesmo deseja. Contudo, isso é um engano, pois Deus não pediria para os seus filhos aquilo que eles não tivessem a capacidade de cumprir. Não somente nesta porção, mas em outras porções das cartas de Paulo, ele também adverte os crentes de sua época a esta vida de santidade guiada pelo Espírito. Ele nos diz em Romanos: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem mais ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. Ou também, como nos disse o apóstolo Pedro na sua carta: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. 1 Pedro 1, versos 15 a 16. Meus irmãos e irmãs, neste alerta aos crentes daquela época, Paulo coloca dois tipos de frutos: os frutos da carne e os frutos do Espírito. Percebam que nós estamos diretamente envolvidos e responsáveis pela produção deles. Qual destes frutos estamos produzindo? Frutos do Espírito ou frutos da carne? Bem, esta resposta está no interior de cada um de nós. Por fim, Paulo faz uma advertência terrível para aqueles que estão vivendo mais na carne do que no Espírito. Ele diz: eu vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam os frutos da carne não herdarão o reino de Deus. Portanto, a nossa entrada no reino de Deus está diretamente atrelada aos frutos que estamos produzindo nesta vida e jornada. Eis porque Jesus, nos seus ensinos, nos advertiu dizendo: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. Há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida eterna. E poucas pessoas encontram esse caminho. Mateus 7, versos 13 e 14. Que nós sejamos estas poucas pessoas incluídas nesta advertência de Jesus. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, que sejamos sempre firmes nesta disposição de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Que sejamos sempre constantes na submissão ao Espírito Santo e na produção dos frutos do Espírito. Por fim, que sejamos sempre abundantes no Espírito e nos frutos que Ele produz. Que a graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.